Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre semiologia, contenção física e farmacológica em aves selvagens, assunto este presente na disciplina Clínica Médica de Animais Selvagens do curso de Medicina Veterinária do IFAM. No plano de aula nós temos os seguintes objetivos: descrever técnica de condição física e farmacológica em aves selvagens, bem como discorrer a respeito dos aspectos semiológicos na clínica de aves selvagens. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho sobre contenção física para vocês, lembrando todos os aspectos biológicos no qual a gente comentou na aula específica de biologia de aves, no qual a gente comentou sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre estresse. Então, todos esses aspectos que a gente comentou nessas aulas, a gente vai estar considerando aqui neste momento. Tá? Então, para iniciar a contenção, a gente deve considerar esses aspectos morfofisiológicos desses animais e conhecer o comportamento defensivo dessa espécie. Lembrando que a gente vai estar abordando nessa classe desde animais de grande porte, por exemplo, as ratitas, avestruz, ema, emu, passando ali por animais de médio porte até animais que vão pesar poucos gramas, como o exemplo dos passeriformes. Então, entender todos esses aspectos é extremamente importante nesse momento de contenção. Tá? Por exemplo, os anseriformes, qual o método de defesa deles? É pelo bico, pela pata, pelas asas? Ou simplesmente o movimento de fuga? Tá? Então, os anseriformes, por exemplo, têm pouco processo de defesa, por exemplo, com o bico. Claro que não deve ser totalmente menosprezado, obviamente, mas o processo de contenção acaba sendo bem mais facilitado. Tá? Ao contrário, por exemplo, de uma ave marinha, no qual o seu bico é extremamente pontiagudo, fazendo com que esse animal seja um ótimo esse aspecto anatômico, né, essa estrutura anatômica, seja uma estrutura no qual pode causar uma lesão no corpo do manipulador, principalmente aí na região do olho. Tá? Dependendo da situação, recomenda-se ali um equipamento de proteção desse ocular, por exemplo, o uso de um óculos de proteção para facilitar esse processo. Tá? Então, a gente pode estar utilizando equipamentos de proteção. Tá? No caso aqui, vocês estão vendo aqui o manipulador utilizando aqui um macacão, utilização de luvas. Tá? Dependendo da situação, pode-se utilizar aí luvas de raspa de couro, justamente para facilitar esse processo, e equipamentos para a captura desse animal. Em relação à captura, a gente pode estar utilizando, por exemplo, pulsar ou rapché, né, dependendo da região, tá, que podem estar facilitando ali a imobilização daquele indivíduo, daquela espécie. Tá? Lembrando que no ato da contenção, a gente tem que considerar os aspectos ao redor também, o ambiente no qual esse animal vai estar presente. Por exemplo, num ambiente hospitalar, por exemplo, num ambulatório, num consultório, a gente tem que tentar ali ter o mínimo de obstáculos ou de estruturas no qual esse animal possa se machucar também, caso o animal ele vá ter ali um processo de tentativa de fuga, por exemplo. Então, janelas têm que estar fechadas, portas têm que estar fechadas, a equipe deve estar muito bem treinada, justamente para que esse animal ele acaba não tenha nenhuma lesão ou que ocorra a fuga desse animal. Tá? Em animais de vida livre, dependendo da situação, o número de pessoas é extremamente importante também para que essa captura seja realizada de maneira adequada. Tá? Então, passando aqui um pouquinho pelas imagens, tá? Vocês estão vendo aqui em ratitas a gente pode estar utilizando também capuz. Esses capuz pode diminuir
estresse do animal, bem como diminuir a visualização desse animal no ambiente ao redor. Pode ser utilizado o capuz também em rapinantes, tá? Dependendo da situação, no peso do animal, a gente pode também fazer ali uma contenção restringindo ali a asa e a força desse animal ali frente ao solo, tá? Lembrando que a asa acaba sendo, as asas, né, desse animal acaba sendo uma estrutura anatômica que o animal vai ou utilizar para realizar o voo, tá? Ou para fazer ali um processo de defesa frente ao manipulador, tá? Então vocês vão ver nessas imagens que a gente pode estar fazendo essa contenção das asas de diversas formas, tá? Por exemplo, uma das formas mais realizadas é essa daqui, tá? No qual a gente vai estar comprimindo tanto a asa, aqui no caso a asa esquerda, o corpo do animal, o tronco do animal, com a asa direita sendo comprimida com a mão direita do manipulador, tá? Além disso, com isso eu também consigo fazer a contenção aqui dos membros pélvicos desse animal, tá? Que vocês estão vendo também em animais um pouco maiores que não vão ter ali o bico como um processo de defesa tão importante, no qual até a cabeça pode estar mais solta do animal, tá? No caso, não ocorre aqui nessa ave aquática, né, com hábito aquático, tá? E aqui a contenção de mutum, né, realizado aqui de maneira com que todo o corpo do animal está ali num processo de como se fosse uma compressão nessa contenção. Lembrando que essa compressão ela não pode ser muito forte, muito firme, ao ponto que os músculos intercostais, a cavidade celomática estejam muito compressas, tá? Não tem uma compressão excessiva. Os animais eles não têm diafragma, então os músculos intercostais acabam sendo extremamente importantes no processo respiratório. Aqui é uma imagem de animais menores, tá? Vocês percebam ali que o bico e as garras são pontos extremamente importantes, dependendo do grupo desses animais. Por exemplo, pequenos animais aqui, passeriformes, por exemplo, dependendo da situação eu faço a contenção até com uma mão, tá? Não utilizando duas mãos, tá? Com esse movimento aqui, utilizando o dedo indicador e o dedo médio, tá? Justamente não fazendo a compressão da cabeça aqui na região dos dois lados ali do osso quadrado, tá? Porque e as aves só tem um côndilo occipital, isso pode fazer com que tenha uma luxação, são animais pequenos, mais frágeis, tá? Ao contrário, por exemplo, de psittaciformes, onde o bico sim é uma estrutura anatômica bastante firme, tá? Esses animais ali, a rinoteca e nadoteca, elas podem estar causando lesão para o manipulador, inclusive a utilização de toalhas ou luvas de raspa de couro são extremamente importantes nesse processo, tá? E pode fazer aquela contenção tipo rocambole, justamente fazendo com que a toalha ou esse tecido envolva o animal, facilitando esse processo de contenção, tá? Em columbiformes, tá? Por exemplo, aqui no frango d'água, o bico acaba não sendo estruturas tão importantes assim, a cabeça, dependendo da situação, pode até ficar mais solta, tá? Aqui passando pelas imagens, tá? Dependendo da situação, esses animais podem ser contidos também para exames complementares, exames laboratoriais, tá? Como a utilização da radiografia, ultrassonografia. Acaba sendo um desafio pelo tamanho do animal, porque pode ter ali um sombreamento, né? A justaposição, principalmente da radiopacidade da mão
do manipulador. Então, às vezes tem que fazer ali uma contenção visando a, a melhor observação dessa estrutura a ser observada, tá? E por fim aqui na contenção, mostrando a contenção de uma coruja, tá? Que vocês estão vendo que o manipulador está usando raspa de couro, porque as garras desse animal são bastante firmes, né? Bastante pontiagudas, isso pode estar causando lesão para o manipulador. Lembrando que, como eu comentei no slide anterior, é importante a gente saber qual o principal mecanismo de defesa, se são as garras ou se são o bico. No caso de coruja, as garras normalmente é o que ela utiliza primeiramente para fazer o processo de defesa, e o bico também acaba sendo importante, tá? Vocês percebam que o manipulador, tanto nessa imagem quanto nesta, ele está colocando o dedo entre os membros pélvicos desse animal, tá? Isso é importante justamente para que não tenha ali o contato entre os dois membros, fazendo com que tenha uma lesão de contato entre essas estruturas, tá? Lembrando que esses animais eles vão tentar ali realizar um processo de fuga, principalmente animais de vida livre, e essa manipulação ela deve ser realizada o mais rápido possível. Falar para vocês um pouquinho sobre contenção farmacológica, tá? Aqui de maneira bem geral. A ideia da disciplina não é comentar sobre anestesiologia, né, de maneira profunda, mas de maneira geral trazer para vocês aqui alguns aspectos, tá? Primeiramente sobre anestésicos locais. Na literatura uma discussão muito grande sobre o uso de anestésicos locais nesses animais, tá? Então, particularmente eu não vou estar aprofundando muito isso com vocês, porque as características desses fármacos acabam não se adaptando muito bem na utilização em aves, por exemplo, tá? Como eu comentei, há uma discordância aí na literatura em relação à eficácia, né, e também o processo de toxicidade desses fármacos frente à condição utilizados nesses animais, tá? Então, focando aqui para anestésicos injetáveis e inalatórios. Então, os anestésicos injetáveis a serem utilizados em geral são os benzodiazepínicos, tendo destaque aí para o midazolam e para o diazepam. E também os agonistas de alfa-2 adrenoreceptores, tá? A gente tem a xilazina e a medetomidina como destaque aí sendo utilizados nesses animais. Todavia, também tem que ter muito cuidado no uso destes, porque ambos são miorrelaxantes e esses animais não têm diafragma. Além disso, eles utilizam os músculos intercostais, como eu comentei anteriormente, para facilitar esse processo de respiração, tá? Além da estrutura anatômica dos sacos aéreos, tá? Então, a utilização destes deve ser utilizada com bastante critério. Além disso, podem ser utilizados também a cetamina e o propofol, tá? Tem avançado muito nos últimos anos o uso de anestésicos inalatórios, e a gente destaca aí o uso do isoflurano, justamente por ter ali além da rápida absorção, uma meia-vida no corpo do animal menor do que os fármacos citados anteriormente, tá? Então é importante observar ali se o animal está ali em sinais de choque, em ascite, em anemia, dificuldade respiratória, papo edemaciado, emagrecimento, desidratação, se está em processo de prostração. Isso tudo deve ser considerado nesse momento da contenção farmacológica, principalmente em animais de vida livre, no qual a gente não consegue ter aspectos mais fiéis em relação à saúde física desse animal. Portanto, é importante a gente utilizar também, dependendo da situação, fármacos emergenciais como a atropina e a epinefrina. Tá? Então, é importante que vocês verifiquem aí na literatura
alguns protocolos a serem utilizados, tá? Vocês vão encontrar bastante coisa, por exemplo, a utilização da acetamina com a xilazina, acetamina com a medetomidina, acetamina com tiletamina, isolazepam, vocês vão encontrar acetamina com diazepam, enfim, tem vários protocolos diferentes. E um ponto interessante também é que muitas vezes a gente não vai conseguir pesar o animal, tá? Principalmente animais de vida livre. Então é importante ter uma tabela do peso daquela determinada espécie, o que pode facilitar ali no processo de contenção farmacológica. E agora falar para vocês um pouco sobre semiologia histórica e anamnese. Então, inicialmente é importante conversar e tentar abordar bem junto ao tutor ou aos tratadores, à equipe que está fazendo o manejo desse animal. Tá? Isso a gente falando, obviamente, de animais cativos. Ou então, por exemplo, se são animais oriundos de um resgate, por exemplo, as pessoas que fizeram o resgate desse animal ou que visualizou esse animal na rua. Tá? O máximo de informações a serem analisadas são extremamente importantes. Então, primeiro, é importante realizar ali a obtenção de informações em relação ao ambiente desse animal, tanto o recinto no qual ele vive, ou a região próxima desse recinto, tendo o objetivo de descobrir ali detalhes importantes para esse animal. Então observar ali as grades e telas desse recinto, observar pontos de fuga, observar os ninhos e o piso do recinto, tipo de substrato, os poleiros no qual esse animal utiliza, o tamanho do recinto é extremamente importante, se ele vive numa gaiola pequena, se ele vive num recinto maior, com quantos animais, se ele tem contato com animais de vida livre, se aquele ambiente tem contato com animais de vida livre, a alimentação desse animal, tipo de evacuação que esse animal está tendo. Então, aqui nessa imagem, percebam, dependendo da situação, já coletar material da alimentação desse animal, do substrato no qual esse animal vive, da água no qual ele tem contato. Então, realizar um bom exame no ambiente é extremamente importante, tá? Porque, de maneira geral, o animal ele vai apresentar essas características no qual vocês estão vendo nessa imagem. O animal vai estar apático, vai estar ali com os olhos fechados, prostrado, ou no fundo da gaiola ou no fundo do recinto, e não trazendo ali tantas informações adequadas para o médico veterinário ou para a médica veterinária. Então é importante conversar com o tutor ou a equipe no qual está manipulando esse animal e perguntar qual é a principal queixa, né? Qual a observação desse tutor em relação a esse animal, se ele teve alguma mudança de comportamento nos últimos dias, se ele parou de se alimentar, tá? Se ele parou de beber água, qual o tipo de alimentação que ele teve nos últimos dias, se teve uma mudança de alimentação ou na dieta hídrica desse animal, qual a idade desse animal, observar e perguntar se teve algum evento na casa, fogos de artifício, ou se o animal teve contato com outros animais naquele recinto desse animal, tá? Em relação à limpeza do ambiente, perguntar como é feita a limpeza, se essa limpeza ela é feita, qual a periodicidade disso, tá? Se tem presença de formiga, cupim, carrapato, se teve alguma infestação de pulga no local, se tem fumantes
na casa, por exemplo, ou se o animal teve contato com gases tóxicos nesse recinto nos últimos dias, ou tem cronicamente. Observar em relação às fezes, como eu comentei anteriormente, tá? Lembrando que há características específicas biológicas das fezes, da normoquesia desses indivíduos. Então, as fezes de uma coruja é diferente de um papagaio, por exemplo, que é diferente de um mutum, que é diferente de um passeriforme. Tá? Então, perguntar o máximo de informações em relação a isso é extremamente importante. E, por fim, perguntar sobre como é que está a questão da saúde clínica desse animal. Se ele teve alguma doença durante a sua vida, no qual está sendo manejada ali em cativeiro, se o animal foi vacinado, se está fazendo algum tratamento médico. Então, levantar essas informações é extremamente importante para o diagnóstico, bem como para o prognóstico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o exame físico, tá? Considerando aí primeiramente o exame do tegumentar, tá? Lembrando que é importante observar as penas elas acabam sendo uma característica é uma característica extremamente importante para ser analisado, porque traz muito da saúde física desse animal. Então, com as penas a gente pode observar aspectos nutricionais, estresse, manejo sanitário, observação de se o animal ele está sendo manejado de maneira adequada ou se está tendo aí algum manejo errôneo desses animais. Então, nesse exame a gente pode estar observando ali a presença de manchas, defeito de pena, fratura de canhão de pena, por exemplo, regiões com perda de pena. Lembrando que, dependendo da situação, dependendo da espécie, a ausência de penas em alguns locais pode ser característico dessa espécie. Tá? Se a gente observa linhas escuras transversais na pena, que vai indicar ali um problema de crescimento, principalmente a nível nutricional. Tá? É importante caracterizar que muitos instrutores fazem o corte das penas, verificar se essas penas foram cortadas de maneira adequada. Dependendo da situação, infelizmente, esse corte ele vai fazer com que o animal tenha ali ou um desequilíbrio no momento do voo, ou pode causar ali uma lesão a nível de pele desse animal também, uma lesão ali lacerativa, né? Perceber se o animal está fazendo um autobicamento, tá? Vocês percebem nessa imagem claramente é isso que está acontecendo nesse animal. Se tem ali a presença de penas novas de crescimento, se tem presença de massa no tegumento desse animal, enfim, fazer ali uma inspeção geral desse animal, tá? Observando desde o bico, né, se há aí um hipercrescimento do bico, como que está essa estrutura, até a região ali da cloaca desse animal. Tá? Nessas imagens a gente pode perceber algumas alterações, tá? Então aqui percebam essa alteração de linha de crescimento, tá? Presença de ectoparasitos, tá? Então ali é uma má formação de pena, tá? Aqui nessa imagem também, e também a presença de sujidades. Aqui, por exemplo, um gavião com presença de piche, tá? De resíduo de asfalto, tá? Você pode estar encontrando também animais com linhas de pipa, de papagaio. Isso tudo tem que ser observado nesse momento de exame físico do sistema tegumentar. Tá? Agora indo para o sistema nervoso e musculoesquelético, então só trazendo aqui algo importante, que é a avaliação de score corporal desses animais. Então aqui uma escala de 1 a 3, onde aqui a gente tem um animal raquítico, tá? No qual
bem característico aqui esse animal da imagem, né, aqui no músculo peitoral, onde a gente observa aqui a região do externo, na quilha desse animal, com praticamente a ausência ali, ou com pouca presença desse músculo peitoral. Tá? E 5 aí um animal ali que pode estar inclusive até obeso, dependendo da situação. Tá? Em ratitas, a gente observa essa conformação da escória corporal do músculo dos membros pélvicos, tá? Devido à ausência de músculo peitoral. Então, falando ainda mais um pouquinho sobre o sistema musculoesquelético, então a observação de sinais nervosos vão desde de distúrbios de marcha até lesões a nível do sistema nervoso central. Tá? Lembrando que, dependendo da situação, dependendo da espécie, aquele exame com a utilização de um feixe de luz na região ocular para verificar ali sinais de míase, de midríase desse animal, por exemplo, em pistacídeos, eles podem fazer essa movimentação pupilar de maneira natural, de maneira comportamental. Tá? Então, não confundir ali se é algo patológico ou se é algo comportamental. Algo que a gente observa, infelizmente, bastante em animais de vida livre é o contato com residências, com prédios, na região de janelas, né, de vidro, justamente devido ao vidro ali ser algo que o animal acha, no momento do voo, acha que é a continuidade ali do seu plano de voo. Tá? Então, a observação ali de uma lesão, de um trauma cranial, né, encefálico, tem que ser bastante observado nessas estruturas. Tá? E dependendo da situação, a utilização da radiografia acaba sendo extremamente importante para que a gente consiga observar lesões no qual, no momento da inspeção, a gente não consegue obter ali na palpação. Tá? Outro ponto importante, tá, é a gente observar também o animal empoleirado. Tá? Então, observar qual o padrão de empoleiramento normal daquela determinada espécie. Animais com asas caídas, ou com a cabeça mais abaixada, ou com a cabeça virada para trás, né? Pode ser de um opstótono, por exemplo, pode ser caracterizada ali, por exemplo, de um sinal neurológico, ou um processo infeccioso, ou uma deficiência nutricional. E isso muitas vezes é importante que se faça antes mesmo de fazer o processo de contenção física. Tá? Algo que dá para ser feito também, por exemplo, em animais com suspeita de intoxicação ou com sinais neurológicos, são os reflexos de agarrar, reflexo de unhas, tá? Justamente para saber se o animal está ali fazendo esse reflexo de empoleiramento de maneira adequada. Aqui nessa imagem a gente observa um ganso apresentando asas de avião. Tá? Aqui um problema que pode ocorrer devido ao manejo incorreto no processo de crescimento desse animal, tá? Onde tem ali uma rotação dorsolateral dos metacarpos, fazendo com que o animal tenha essa estrutura de maneira inadequada. Tá? Nessas imagens aqui vocês podem perceber ali amputações, né? Essas deformações, no caso aqui uma amputação, que pode ser ocorrida aí a presença de linhas, né, ou com esses animais em contato, principalmente animais que vivem de vida livre em ambiente urbano, podem estar causando ali uma necrose aqui nesse local devido à compressão dessas linhas, por exemplo, nesses dedos desses animais. Além disso, pode ocorrer também lesões decorrentes da utilização incorreta de anilhas, tá? Bem como a inspeção, a palpação deve ser feita de maneira adequada, né? Observando ali a presença de massas, né? De abscessos, de neoplasias, de lipoma, liposarcoma. E quanto antes a observação, melhor.
Tá? Agora, indo para o sistema gastrointestinal. Quando a gente fala sistema gastrointestinal, a gente está fazendo observação tanto da mucosa oral até a região da cloaca. Tá? Então, primeiramente, o exame oral deve ser realizado com a utilização de algum instrumento que possa facilitar a abertura desse animal, a abertura da boca desse animal. Agora, muito cuidado para que a gente não cause ali uma luxação ali do bico desse animal, ali na rinoteca e na natoteca desse animal. Tá? Então, essa abertura deve ser realizada de maneira muito criteriosa e muito cuidado no processo de contenção para que não tenha também ali uma lesão no manipulador. Tá? Dependendo da situação, dependendo do bico, tá? Nem se faz necessária a utilização de equipamentos, apenas o dedo, a mão do manipulador pode ser realizada para fazer essa abertura, como no caso aqui nesse araçari. Tá? Dentro desse exame do sistema gastrointestinal, a gente pode estar observando e a palpação de alguns órgãos, né? Por exemplo, o papo, a gente consegue fazer a palpação desse papo para verificar se tem ali uma solução de continuidade, né? Se tem alguma ruptura, principalmente em animais filhotes ali que se realiza a alimentação orogástrica. E precisa saber, né, como é que está esse processo alimentar desse animal, tá? Além disso, observar os animais que têm papo, que não tem papo, né? Por exemplo, os pisciformes não tem. Então, esse processo deve ser realizado da melhor maneira possível e, dependendo da situação, até a utilização ali da radiografia, ou então de um otoscópio pode ser utilizado ali de maneira improvisada para fazer essa observação de maneira mais criteriosa ali na mucosa oral. Tá? Além disso, a observação das fezes desse animal acaba sendo extremamente importante, bem como do conteúdo expelido, né, por meio ali da êmese desse animal. Então aqui essa calopsita que realizou êmese, então dependendo da situação a gente já coleta esse material para saber o que pode ser, se tem ali um processo infeccioso, o que o animal está fazendo esse processo de êmese. E as sujidades na região pericloacal pode ser característica também desse processo diarreico. Tá? Então é importante entender as características de normoquesia, tá? Os aspectos das fezes de cada espécie, bem como as alterações a serem observadas. Tá? Então aqui um alimento pouco digerido, tá? Então com aspecto mais pastoso, presença aqui, por exemplo, pode ser a presença de sangue, tá? Com traços de sangue nessas fezes. Tá? E essas características podem estar indicando, sim, essas colorações com algumas possíveis causas. Por exemplo, a gente pode estar observando esses aspectos hemorrágicos, se o animal está em hemólise, se ele está em má nutrição, se o animal está com um processo infeccioso no sistema gastroentérico. No caso, aqui a gente consegue observar se o animal está com má absorção. Tá? E o ato de observação das fezes, a gente inclusive pode até estar indo no recinto para fazer essa observação, e dependendo da situação até forrar o fundo da gaiola, justamente para que não tenha ali um processo de contaminação ambiental e esse material seja o mais fiel possível para o exame laboratorial. E dependendo da situação, a gente pode estar fazendo ali um suave cloacal ou por meio da evacuação espontânea também tá coletando esse material no momento do exame físico. Agora, indo para o sistema cardiorrespiratório, o exame cardiorrespiratório nesses animais ele acaba sendo extremamente importante, e é interessante que a gente
faça isso de maneira muito rápida, porque principalmente animais de vida livre, a gente vai estar observando a alteração muito rápida dessas características. Tá? Lembrando que esses animais têm os pulmões fixos entre as costelas, tá? E não se expandem como dos mamíferos. E esses pulmões eles também não são constituídos por alvéolos, e sim por parabrônquios. E com inúmeros capilares aéreos e sanguíneos que vão estar entrelaçados, fazendo aí esse processo de hematose. Tá? Observar e fazer a auscultação também dos sacos aéreos acaba sendo importante para esse processo de ausculta, né, desses animais. Tá? Alguns autores até recomendam a utilização de estetoscópios pediátricos, justamente para que a gente consiga ali ter uma ausculta mais localizada. Tá? Então é importante verificar, né, qual a característica daquela determinada espécie. Em geral, a frequência respiratória de aves a gente tem uma variação muito grande, pode variar ali de 6 até 120 movimentos por minuto. Claro, aves maiores vão ter menos movimentações por minuto, e aves menores maior movimento por minuto, tá? Considerando aí principalmente a taxa metabólica basal desses animais. E essa correlação também é verdadeira em relação à frequência cardíaca, onde pode estar variando ali de 45 movimentos cardíacos, batimentos cardíacos por minuto, até 600 batimentos. Então, importante mais uma vez analisar a característica específica daquela determinada espécie, bem como aquele indivíduo. E se o animal for manso, se o animal, principalmente animais pet, a gente procura nem fazer tanta a contenção desse animal, tá? O mínimo possível da contenção, como vocês estão vendo nessa imagem, ou dependendo da situação, faz ali um empoleiramento no próprio ambiente, ou ali no dedo, como vocês estão vendo aqui, na própria mão do manipulador, fazendo com que esses sinais não fiquem tão alterados. Tá? Mas a gente consegue buscar bastante informações desses exames nesses animais. Tá? Uma observação extremamente importante. Dependendo da situação, a gente pode até escutar uma rouquidão desses animais ali em sinais respiratórios, por exemplo, animais com infecção respiratória. Mas ele em geral não apresenta, como os mamíferos, aqueles sinais bem característicos de estertores. Então, os exames laboratoriais, né, os exames complementares acabam sendo importantes também para esse processo de exame. Tá? Então vocês estão vendo aqui nessas imagens, tá? Então as características físicas, sinais clínicos no qual esse animal pode estar apresentando, aqui o animal com o bico aberto, pode ser característica de uma infecção respiratória, aqui uma lesão aqui na região superior da rinoteca desse animal, bem como a presença de efizema subcutâneo nesse papagaio, que pode ser característico ali de um trauma físico, por exemplo, de uma ruptura de um saco aéreo ou da traqueia desse animal. Agora, sobre o sistema geniturinário. O sistema geniturinário também deve ser avaliado de maneira bastante proeminente, tá? Avaliando ali a borda e a mucosa da cloaca, verificando se tem descamação, rachadura, se tem ferida, se tem sangramento, se tem ali um prolapso, tá? Cloacal, ou um prolapso específico ali de cólon, de útero, de ureter, tá? E a observação desses locais, desse local, ele deve ser bastante criteriosa, fazendo com que
a gente observe se o animal ali está em bom estado geral nesse local, tá? Um ponto importante que infelizmente acaba ocorrendo também nesses animais é o processo de retenção de ovos, tá? Então a palpação nessa região acaba sendo também importante nesse processo. E por fim, o sistema oftálmico é um desafio muito grande, é uma área da medicina de aves que está crescendo muito. E é importante ali tentar observar as características e os sinais clínicos no qual o animal vai estar observando. Tá? Então vocês estão vendo aqui uma corujinha do mato apresentando uma endoftalmite, tá? E infelizmente para esses animais de vida livre, dependendo da situação, deve ser tratado de maneira muito rápida, porque os olhos desse animal acabam sendo extremamente importante para o processo de captura de alimento, processo de defesa, tá? A gente observa também aqui a presença de catarata, tá, em animais, tá? Aqui no caso é um animal já mais velho, tudo, tá? Então também pode apresentar nesses animais, tá? Aqui o aumento na região periocular, aqui tem uma calopsita, tá? Que também pode ser característico de um processo infeccioso, tá? Então é importante que tente se avaliar ali de uma maneira muito rápida para que isso não evolua ali para um processo de septicemia ou que tenha perda ocular desses animais. E por fim, aqui finalizando a aula, a gente falar um pouquinho sobre exame biométrico, tá? Caracterizando ali os aspectos físicos desse animal. Então é importante realizar ali a observação do tamanho do animal, dependendo da situação, a gente faz observação do comprimento da asa do animal, de asa a asa, da região mais lateral da asa, o comprimento do animal, o comprimento de crânio, perímetro torácico, perímetro abdominal, tamanho ali do comprimento total desse animal, tá? Para saber se ele está condizente com aquela idade no qual o animal tem, ou para exames de rotina, ou animais de vida livre para tentar determinar características daquela determinada espécie. Além disso, pesagem também é extremamente importante, principalmente na conduta clínica. A pesagem ela pode ser realizada ali com a utilização da própria gaiola do animal, que eu posso colocar na balança e depois considerar ali o peso da tara, né, dessa gaiola, sabendo o peso do animal. E em centros de triagem, clínicas mais especializadas, a gente pode também utilizar ali alguns puleiros no qual já se sabe a tara, para facilitar esse processo de pesagem. Tá? Aqui vocês estão vendo o peso da caixa, numa caixa de papelão, por exemplo, e o animal está dentro facilitando esse processo. Além disso, a sexagem, extremamente importante, dependendo da situação, dependendo do grupo de animal, a gente consegue fazer a sexagem através da observação do falo, por exemplo, em anseriformes a gente consegue observar, em estrugiforme também, o falo do macho. Tá? Em outras espécies, infelizmente, esse processo de sexagem é apenas a nível laboratorial. Tá? E a terceira forma de observação de sexagem é por meio de dimorfismo sexual. Tá? Dependendo da característica, tem espécies que têm esse dimorfismo, como o exemplo do galo da serra. E por fim aqui a aferição de temperatura. Observem que a temperatura
vai variar ali de 39 a 42 graus Celsius, dependendo da espécie. A temperatura de aves é mais alta que de mamíferos, tá? Mas é importante conhecer a característica daquela determinada espécie. Tá? E quadros de hipotermia e hipertermia pode levar o animal a óbito de maneira muito mais rápida que mamíferos. Tá? Então, esse processo de aferição de temperatura ele deve ser realizado preferencialmente logo no começo do exame físico, justamente para não fazer para que não tenha aí um viés e uma alteração devido ao processo de contenção. Finalizamos a aula de hoje com as referências de leitura recomendada. A gente tem ali inúmeros livros, inúmeros artigos referentes à semiologia de aves. Tá? Procurem aprofundar um pouquinho do que a gente comentou hoje. E a gente finaliza aí a fala da Thalita Martins, que ela traz para a gente que o veterinário aguça a sensibilidade, torna-se capaz de ver, sentir e entender os seus pacientes sem que seja dita uma única palavra por eles. E este é um desafio muito grande para a clínica de aves, onde muitas dessas espécies a gente não conhece suas características morfofisiológicas, biológicas, todavia são pacientes e a gente tem que fazer o máximo por eles. Tá? Então um grande abraço e bom estudo.